Isso aí, galerinha. Página 27 ainda. 28, questões 6 e 7 eu pedi pra galera fazer. O aluno que quer muito aprender, ele olha para a questão 8, ele não resiste, ele acaba fazendo também. Isso é um ótimo sinal. Mas vamos lá, vamos corrigir aquela que estava dentro do programado, que eu quero bater mais um papinho com vocês aí, para a gente avançar já em direção à termodinâmica. Lá na página 28, questão 6, falava o seguinte: determinada transformação gasosa mantém durante todo o processo volume constante, por isso ela é denominada isovolumétrica, também chamada de isométrica ou ainda isocórica, bem como eu falei para vocês. Na equação da lei geral dos gases, simplifique a grandeza que permanece constante e reescreva a fórmula suprimindo o termo simplificado. O que ele quer é que tu te habitue a pegar o PVT por Votó, eliminar aquilo que se mantém constante para reescrever a fórmula isovolumétrica. Pitipotó é a nova fórmula. Fechou. Letra B. Do ponto de vista matemático, como se relacionam as grandezas da equação obtida no item anterior? Elas são direta ou inversamente proporcionais? São diretamente proporcionais. Bem tranquilinho. No item C, esboce qualitativamente os gráficos abaixo solicitados. Então tem gráfico pressão versus temperatura, tem gráfico pressão versus volume e tem gráfico volume versus temperatura. O que se mantém constante mesmo? Então eu vou nesses gráficos que tem volume, ó, e obrigo o volume a ficar constante, ó. Cuidado, esse gráfico não é comum de ser traçado, é normal o aluno se confundir nessa hora, presta atenção, hein? Ó, o volume está no eixo vertical, então o risco é horizontal para permanecer constante. E pressão e temperatura são o que mesmo? Diretamente proporcionais, por isso que o esboço fica desse jeito, uma reta crescente. Muito bem. Questão 7, vamos emendar aqui já a questão 7. Determinada transformação gasosa mantém temperatura constante, por isso é denominada isotérmica. Na equação da lei geral dos gases, simplifique a grandeza que permanece constante e reescreva a fórmula, suprimindo o termo simplificado. Tranquilo? PVT por Votó. E arranca quem? Temperatura. Ele pediu para reescrever a fórmula, então eu farei. Bem tranquilinho. Letra B. Do ponto de... Galera, se tu usou P1, V1 igual a P2, V2, tudo bem. Tu sabe que o zero ali é problema mental meu. Do ponto de vista matemático, como se relacionam as grandezas da equação obtida no item anterior? Elas são direta ou inversamente proporcionais? Agora é inversa, né? Se eu aumento um desses números, eu tenho que diminuir o outro para a multiplicação continuar dando igual, antes e depois. Pressão e volume são inversamente proporcionais. Né, o cara fez duas que era diretamente. Essa realmente tem que ter mais atenção aí, porque no automático a gente ia escrever diretamente mesmo. A letra B foi, e a letra C lá na página 29, esboce qualitativamente os gráficos abaixo relacionados, solicitados. Aliás, por que está falando qualitativamente? Por que não é quantitativamente? Alguém explica? Porque não tem os valores. Se tivessem os valores para fazer o gráfico, seria quantitativamente. Como não tem os valores, é só para dar um esboço geral, está mostrando a qualidade do que está acontecendo, mas não as quantidades. É isso mesmo. Vamos fazer esses últimos esboços então, que é na página 29, item C da questão 7. Deixa eu ver quais eram os gráficos. Um gráfico era pressão versus temperatura.
O outro gráfico era pressão versus volume. E finalmente é volume versus temperatura. Quem é que não muda mesmo? Temperatura? Ah, temperatura constante. Aqui não tem temperatura, temperatura constante. Dois gráficos idiotas que nunca aparecem. Né? Ele só está pedindo para tu desenhar o gráfico para tu te proteger. Caso o cara faça uma pegadinha ou coloque um desses gráficos que são incomuns, tu vai sabendo o que está acontecendo. Agora o gráfico mais importante é esse, ó. E já que pressão e volume são grandezas inversamente proporcionais em transformações isotérmicas, o gráfico fica, deixa eu ver com a mãozinha como é que fica. Isso, é isso aí mesmo. A famosa hipérbole equilátera, ou na física, a isoterma. Esse gráfico aí nós vamos precisar gravar bem ele. Lá em termodinâmica, conhecer, olhar e conhecer. Olha a isoterma! Olha uma isoterma! Olha lá a isoterma! É muito importante isso. Chegar e olhar. Olha a isoterma lá! Olha lá a isoterma! É importante tu reconhecer a isoterma. Muito importante, tu vai descobrir já já o porquê. Aliás, já que eu falei de termodinâmica, só vou bater um papinho rápido, coisa light, assim, só o prolegômeno.